Sim, eu falei nos vídeos aí para trás que o Bertrand Russell, nesse ensaio The Problems of Philosophy, né, os problemas da filosofia, ele detecta essa ambiguidade, né, de knowledge, da palavra knowledge, ou a gente traduziria knowledge como conhecimento, então conhecimento de coisas, knowledge of things, e conhecimento de verdades, knowledge of truths, né? A epistemologia clássica, epistemologia é um sinônimo de teoria do conhecimento, tá? Para quem não conhece, nunca ouviu esse é um termo bonito, né? Epistemologia vem do grego episteme, né? E logos, né? Logia, que significa o discurso, a teoria. Então, a teoria da episteme, teoria do conhecimento é a mesma coisa. Nesse curso aqui eu vou falar indistintamente de epistemologia e teoria do conhecimento, tá? Para mim é a mesma coisa. Fechando parênteses, o Russell, nesse ensaio The Problems of Philosophy, que é um ensaio, o espírito dele é muito parecido com o ensaio de Descartes, que vocês vão ler, que nós vamos ler, não o ensaio todo de Descartes, vamos ler os capítulos centrais que nos interessam aqui. O Russell tenta fazer uma coisa muito parecida com o que o Descartes fez, que é uma espécie de tentar descobrir quais são os fundamentos do conhecimento no seguinte sentido: quais são os itens dos quais eu posso estar mais absolutamente seguro, né, de que eu conheço de fato, né, e a partir daí começar a reconstruir tudo aquilo que eu acho que eu conheço a partir desses itens seguros, né, por um processo dedutivo, de tal forma que o conhecimento agora reestruturado, ele é absolutamente seguro porque ele é fundamentado em coisas das quais eu tenho completa certeza de que eu conheço sem nenhuma dúvida, né? E o Russell começa a procurar quais são as coisas das quais eu tenho certeza absoluta, né? Certeza absoluta. Eu sei que eu conheço aquilo, né? Então, eu estou mencionando isso para dizer o seguinte, que embora o Russell fale de knowledge of things e knowledge of truths, ele vai basear o conhecimento das verdades, knowledge of truths, ele acha que o fundamento disso, ou a origem do fundamento, a origem do conhecimento das verdades é o conhecimento das coisas. Olha que coisa curiosa. Eu primeiro apresentei uma distinção para dizer, olha, são duas coisas muito diferentes, né? Só que para o Russell, que é um dos grandes pensadores da área, ele acha que o fundamento das verdades... O Russell, nesse ensaio, se você for procurar, se você for estudar esse ensaio, que é um ensaio de 1912, o Russell é conhecido por ser um filósofo que mudou de opinião várias vezes, né? Isso não é ruim em filosofia, isso é bom, a pessoa mudar de opinião, desde que ela tenha, como eu disse, ela tenha bons argumentos, boas razões para mudar de opinião, né? Então, o Russell, em 1912, nesse ensaio, The Problems of Philosophy, ele diz isso. Tem dois tipos de conhecimento. Conhecimento de coisas, que é knowledge of things. I know you, I know this pain. Né? E existe o conhecimento de verdades. Né? I know that, blá, blá, blá. I know that the earth is round. Né? Eu sei que a Terra é redonda. Só que ele vê, embora sejam dois tipos de relação, ele vê essa aqui, o conhecimento de verdades, como fundamentado no conhecimento de coisas, né? Coisa muito interessante, né? Esse livro é maravilhoso, que o Russell é um livro maravilhoso, muito fácil de ler, muito interessante. É que ele acha que o conhecimento de verdades, você chega ao conhecimento de verdades com certos elementos, né? Certos elementos. Que elementos são esses? São particulares, objetos particulares e propriedades, né? Propriedades universais, relações, dos quais, tanto de particulares quanto de universais e relações, você tem, em primeiro lugar, conhecimento nesse sentido aqui. Você tem contato, seu intelecto tem contato com particulares, seu intelecto tem contato com relações, portanto, knowledge, no primeiro sentido, knowledge of things, tá? E esse knowledge of things possibilita ou fundamenta, quer dizer, o que o seu intelecto faz? Seu intelecto cola as coisas que você tem conhecimento no primeiro sentido, conhecimento no sentido de coisas, seu intelecto cola isso e produz, aí você enxerga
uma proposição na sua frente. E ao enxergar uma proposição na sua frente e ao crer nessa proposição, você está tendo conhecimento de verdades. Tá? Bom, essa digressão está um pouquinho longa, não é essencial, mas é interessante ter clareza com relação a isso. Tá? Que conhecimento, nós falamos de conhecimento em dois sentidos. Tá? Conhecimento no sentido de, é um contato que o meu intelecto tem com qualquer coisa. Tá? Eu posso conhecer qualquer coisa. Agora, conhecimento no sentido clássico, no sentido de Platão, é conhecimento de verdades. Portanto, só pode ser de um tipo muito especial de coisa, que dá uns vídeos aí para trás, nós falamos, que coisa é essa? Nós falamos, deve ser sentença, porque só sentença que é verdadeira ou falsa. Depois nós reformulamos isso aí e falamos, não é bem sentença, e sim proposições, né? Conteúdos de sentenças, tá certo? Então nós vamos nos concentrar nisso, né? E é nesse tipo de conhecimento que Descartes se concentra também, tá certo? Descartes, Kant, muita gente. Né? Vamos fazer, então, eu brinquei até com vocês atrás, o nome do curso, né? O nome da disciplina está errado, né? Porque deveria se chamar Teoria do Saber, né? Ou então Teoria do Conhecimento das Proposições, né? Teoria do Conhecimento de Verdades, né? Mas enfim, mesmo essa diferença, mesmo fazendo essa diferenciação, já é uma coisa interessante dentro da teoria do conhecimento, né? Saber que há dois sentidos nos quais nós falamos de conhecimento. Então vamos parar, eu vou parar essa digressão agora e vou mudar um pouquinho. Eu quero começar a caminhar a nossa reflexão para ler o ensaio de Descartes, né? Descartes se preocupou, em algum momento ele se preocupou, quer dizer, ele se deu, é uma coisa maravilhosa esse ensaio dele, e ele diz, olha, eu me dei conta, em algum momento eu me dei conta que muitas coisas que eu achava que eu conhecia, que coisas? Bom, no caso são proposições, né? Muitas coisas que eu achava que eu conhecia, ou seja, que eu sabia, eu fui depois me dar conta que eu não sabia, tá? Isso acontece com qualquer pessoa normal. Você acha que você sabe certas coisas, né? E depois se dá conta que não, estava errado. O que você achava que sabia, você tem que desconsiderar como sabendo. Enfim, 10 anos atrás nós sabíamos que o coronavírus não era tão perigoso, né? Hoje em dia a gente teve que rever isso radicalmente, né? A gente não sabe mais isso, né? Nós temos evidências no sentido oposto, né? Mas isso, por exemplo, eu também, quando eu era garoto, quando eu estava no colegial, antes de vir para a faculdade, eu achava que eu sabia muita coisa, né? Sabia muita coisa, sabia matemática, sabia história, sabia etc, etc. Depois que eu entrei na universidade, aquilo começou caiu que nem ruiu. Fui me dando conta progressivamente que eu não sabia quase nada, eu sabia muito pouco, né? E quanto mais passa o tempo, menos eu sei, tá? Mas Descartes se deu conta que havia um número muito grande de coisas que ele achava que sabia, e depois, com o tempo, foi se convencendo que não sabia, na verdade, né? Que a crença que ele tinha estava equivocada, né? Então, ele se pergunta, será que existe algum ponto seguro, alguma coisa que eu sei e que eu possa dizer que eu sei com certeza absoluta, que isso é indubitável, um conhecimento de fato? Então, antes de passar para Descartes, vamos fazer um pequeno inventário de coisas que nós achamos que nós sabemos. Eu estou falando nós, porque estou aqui no exercício conjunto, né? Vocês comigo ao mesmo tempo. Por exemplo, eu acho que eu sei várias coisas sobre o que eu estou percebendo agora. Eu acho que eu sei que tem uma superfície azul aqui atrás de mim, né? Eu acho que eu sei que tem uma superfície bege aqui. Eu acho que eu sei que tem um computador na minha frente, né? Eu acho que eu sei que não está fazendo frio hoje, porque senão não estaria de camiseta. São coisas que eu acho que eu sei, por quê? Porque os dados dos sentidos estão me transmitindo essa informação,
Né? Então, são itens do conhecimento que eu tenho baseado nos dados dos meus sentidos. Né? Eu sei essas coisas todas, mas elas são altamente falíveis. São altamente falíveis por quê? Porque os dados dos meus sentidos são falíveis. Né? Eu estou vendo aqui uma superfície azul, mas é muito fácil de imaginar uma situação em que alguém está projetando uma luz azul ali numa parede que na verdade é branca. Né? Então eu sei que, eu acho que eu sei que tem uma parede azul ali, mas esse conhecimento é muito, digamos assim, ele é muito frágil num certo sentido. Né? Olha aqui, eu acho que essa parede aqui, ela é bege aqui e tem uma mudança de cor, que ela ficou mais escura aqui. Eu acho isso. Se eu for dizer que eu sei isso, mas evidentemente você sabe que essa parte mais escura aqui, não é que a parede ela muda de cor, é que há um efeito da luz que está batendo na parede. Né? Mas suponha que eu não estivesse pensando na luz, então eu poderia dizer, não, eu sei que essa parede tem duas cores. Né? O conhecimento é falho. Por quê? Porque ele está baseado numa impressão dos sentidos e é muito fácil de imaginar que eu estou sendo enganado pelos sentidos. Né? Ou outro exemplo, mencionei agora uns vídeos atrás uma brincadeira. Se você tem a mão um balde de água gelada, você tira a mão do balde e coloca na água a temperatura ambiente, qual é a sensação que você vai ter? Que aquela água está quente. Né? E você, ao dizer eu sei que essa água está quente, você está dizendo uma coisa que você sabe, né, que está sendo transmitida a você pelos sentidos, mas é um saber também que é muito frágil, ele é facilmente refutável. Né? Então tem essa categoria de coisas que eu sei, que são coisas que me são dadas pelos sentidos. Né? Eu sei um monte de coisas sobre o meu passado, né, a memória. Né? Agora, também é um monte de coisa que eu sei, mas a memória pode ser falha. Né? Eu posso achar que eu sei, que na verdade eu só sonhei aquilo lá, mas aquilo me impressionou tanto que eu acho que eu sei. Né? Então esse é outro tipo de coisa, informação ou conhecimento, entre aspas, porque a gente não sabe ainda se é conhecimento, sobre o passado. Aí conhecimento dado pelos dados dos sentidos. Né? Todos têm essa forma de proposição. Eu sei que essa cor é bege. Eu sei que tem uma superfície azul aqui. Eu sei que eu gravei vídeos ontem. Eu sei que ontem eu fiquei confinado com a minha família em casa, etc, etc. Né? É outro tipo de coisas que eu sei. Né? Mas além dessas coisas que eu sei que me são dadas pelos sentidos, tem uma categoria de coisas que não são exatamente dadas pelos sentidos individuais, como isso aqui que eu sei, mas isso aqui que eu estou dizendo que eu sei, mas são coisas que foram consolidadas por um número muito grande de experiências, de evidências que vários cientistas fizeram. Então eu sei que a teoria da relatividade é a melhor teoria da mecânica que nós temos no momento. Né? Isso não é uma informação que eu tenho dos sentidos, mas ela foi consolidada num número muito grande de experimentos científicos que foram feitos por centenas Então é uma espécie de conjugação, uma espécie de combinação de dados dos sentidos de vários cientistas ao redor do mundo, tá? Cooperando no sentido de consolidar uma coisa que agora nós sabemos, que a teoria da relatividade, aliás, a teoria da relatividade é contra-intuitiva, ela vai contra os sentidos da maioria de nós, né? Achar que tem uma contração do tempo, contração do espaço, etc, etc. Né? Ou a mecânica quântica. A mecânica quântica tem muito pouco de informação do sentido. Mas, de qualquer maneira, seria uma terceira camada de coisas, de vários itens que nós conhecemos baseados em, vamos dizer, informação empírica que são resultado da colaboração dos dados dos sentidos de uma quantidade enorme de pessoas, né? Cientistas trabalhando em laboratórios, etc, etc. Tem outras coisas que nós sabemos que não são baseadas nos dados dos sentidos, né? Por exemplo, leis da matemática, né? Está acabando o vídeo, vou ter que mudar.